Irmãos, a nossa campanha tem um título, Intimidade com Deus no poder do Espírito Santo. Intimidade com Deus. Então, muitas vezes a gente pensa em nos deslocarmos para um lugar distante, para que então lá nós possamos alcançar algo de Deus. Ou muitas vezes nós pensamos em alguém que tenha intimidade com Deus para que nos ajude. Irmão, eu sei que você tem uma intimidade com Deus, ora por mim. Eu sei que Deus te ouve, então ora por mim. Ou muitas vezes nós queremos também nos servir de pessoas que têm um dom especial de Deus, pessoas que pagaram um preço em oração para buscar a Deus, para que nós também possamos ser abençoados. Mas o que eu quero dizer para você nessa campanha, já logo de cara, nós estamos começando hoje, é que Deus está também ao seu alcance. Você não precisa de um intermediário. Você pode até, logicamente, nós nos aquecemos juntos, né? A palavra de Deus diz como se aquecerão, é melhor serem dois do que um, porque sendo um, como se manterá aquecido? Então dois é melhor, né? Quem é casado ou já foi sabe que, né, duas pessoas na cama é bem mais fácil de manter aquecido, né? Porque um aquece o outro. Assim também é na vida espiritual. Nós nos aquecemos mutuamente, nós nos encorajamos. Mas o que eu estou dizendo é que nós não precisamos de um mediador. E Deus não quer que nós tenhamos um mediador a não ser Jesus Cristo. Ele é o nosso único e suficiente mediador. Nós temos acesso direto a Deus, acesso direto ao Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me vê, vê o Pai. Na verdade, o mediador não é uma terceira pessoa, mas o nosso mediador também é o nosso Deus. Deus não quer que nós tenhamos mediadores. Isso nunca foi da intenção de Deus, nunca foi plano de Deus para nós. Muitas vezes há reis e pessoas soberanos, homens, pessoas importantes, que gostam de ter mediadores, assessores, né? Você vai conversar com uma pessoa importante, tem que passar por um assessor. Ou então a história da aldeia que o Gutenberg contou aqui no sábado. Eu achei muito engraçado aquilo, né? Que ele foi numa aldeia lá que ele não conseguia falar com o chefe, e nem o cara que falava a língua do chefe não podia falar, tinha que ficar uma pessoa intermediando, né? Eu já vi isso no Senegal, eu nunca tive em aldeia assim, mas eu já vi como que funciona, né? E o cara se acha mais do que Deus, né? Porque Deus não precisa de mediador. Aliás, ele não quer mediador, ele quer nos convidar para a sua intimidade. Então o salmista aqui no Salmo 40, ele nos ensina algumas coisas sobre como alcançar essa intimidade com Deus e alcançar consequentemente o poder. Porque se você está com Deus, se eu estou com Deus, irmão, não nos falta nada. Jesus falou: sem mim vocês não podem fazer nada, mas comigo vocês podem fazer tudo. Tudo é possível ao que crê. Sem mim, nada. Mas fé em Jesus Cristo, nós podemos tudo. Todas as coisas. Amém? Então vamos lá. Salmo número 40, diz assim a palavra do nosso Deus, através do salmista, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama,
colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Amém. Irmãos, nós lemos até o verso 8, a gente não vai explicar tudo que está no Salmo, mas eu quero destacar apenas 3 verdades que nós lemos aqui. Há muitas outras, a palavra de Deus é riquíssima, é inesgotável, uma fonte maravilhosa, mas eu quero destacar apenas 3 verdades. A primeira delas está no verso 3, e nos meus lábios, e pôs nos meus lábios um novo cântico. Amém? Você pode repetir esse versículo? Pôs nos meus lábios um novo cântico. É importante entender que os 2 versos anteriores precedem essa experiência do salmista. Pôs nos meus lábios um novo cântico. Porque antes disso eu estava com um problema sério, eu estava perdido, eu estava precisando de socorro, eu estava num tremendal de lama. Antes disso eu estava numa situação difícil. Ou seja, aqui nós não temos exatamente o que estava acontecendo na vida de Davi. Nós estudamos a vida de Davi e sabemos quantas dificuldades ele enfrentou na vida. Quantas vezes ele se sentiu desanimado. Quantas vezes Davi se sentiu só, solidão. Quantas vezes Davi se sentiu traído. Quantas vezes ele se sentiu cansado, esgotado. Quantas vezes ele teve medo, porque não via saída, ele teve dúvidas. Então, muitas coisas podem ser aplicadas na vida de Davi, mas Deus se revelou novamente no seu coração. Deus lhe deu um novo ânimo. Deus colocou nos seus lábios um novo cântico. Deus se manifestou na vida dele novamente. Nós seres humanos temos muitas vezes essa tendência de passar por problemas, ou às vezes nós nem sabemos qual é o nosso problema, mas nós nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos desanimados. Isso pode acontecer com a gente como ser humano, e naquele momento nós sabemos que podemos clamar a Deus. Então o salmista ele clamou. Davi, ele aprendeu o caminho da oração, o caminho da busca, o caminho do clamor. Por que ficar sentado desanimado? Por que ficar prostrado? Por que ficar derrotado? Se nós temos um Deus que está ao nosso alcance, se nós temos um Deus que ouve a nossa oração, se nós temos um Deus que Ele está pronto a atender o nosso pedido de socorro. Então você aprendeu o caminho, o Davi aprendeu o caminho. Ele não vai ficar o tempo todo desamparado, ele não vai ficar para sempre naquela situação difícil, mas Deus colocou um novo cântico nos seus lábios, um hino de louvor
ao nosso Deus. É uma experiência, meus irmãos, é uma experiência nova, é uma experiência que se renova. Nós temos esse acesso a Deus, ou seja, a maneira como eu canto para Deus hoje, ela é nova. É porque as experiências que eu tive o ano passado me levaram num patamar espiritual, numa intimidade com Deus, mas as experiências que eu estou tendo esse ano com Deus devem me levar a uma profundidade maior, a uma vida mais íntima, a buscar mais a Deus, ainda que eu muitas vezes resvale o meu pé no pecado, eu sei que Deus, Ele me levanta novamente, Ele me perdoa e Ele me faz ter uma experiência renovada com Deus, com Ele, na intimidade. Então eu canto novamente. Às vezes o cântico até eu mesmo, mas é o Espírito que eu estou cantando, é a maneira, é como se aquelas palavras que antes não tinham tanto sentido para mim, mas agora elas criaram um novo sentido. Eu aprendi mais, eu entendi melhor, Deus abriu minha compreensão. Então, irmãos, essa é uma realidade nova que nós temos com o Senhor. E nós precisamos ter essa possibilidade, essa capacidade no nome santo de Jesus, amém? Eu vejo assim, minha vida com Deus, ela vai cada vez mais profunda, eu vou aprendendo mais. Eu fico às vezes pensando, meu Deus, aonde que o Senhor vai me levar? Aonde que eu ainda posso, quais as novas possibilidades que estão diante de mim? Quando eu estou passando por um problema, eu não fico lamentando o problema, eu posso começar a lamentar e falar, Senhor, mas isso está difícil, é complicado, mas eu sei que aquela é uma oportunidade que Deus está me dando para orar um pouco mais e buscar uma nova relação com Deus e mais aprofundada. É isso que o salmista vivenciou, essa experiência no versículo 3. Agora, irmãos, nós precisamos, essa experiência, o que é que ela nos agrega? O que tem de novo? Por que o salmista canta novamente? Por que ele tem um cântico novo? Porque ele sabe de quem ele está falando, ele conhece a Deus. Eu quero conhecer o mesmo Deus, eu não quero conhecer o salmista, eu quero conhecer o Deus do salmista. Eu não quero conhecer o fulano, o pastor fulano, ou o profeta Beltrano, eu quero conhecer o Deus daquele pastor, eu quero conhecer o Deus daquele irmão. É isso que me atrai, é isso que deve me fazer buscar. Porque eu posso até falar, poxa, aquele irmão é uma bênção, mas eu nem consigo falar com ele é tão difícil, né? Ele está tão distante, tão longe. Muitas vezes eu posso ouvir uma mensagem que ele prega lá no YouTube, eu posso ler um livro que ele escreveu, e eu falo, como Deus abençoa esse homem ou essa mulher, mas eu quero e eu tenho a possibilidade de conhecer o Deus dele. Muito melhor do que ele, do que essa pessoa. Muito melhor. Amém, amados? Ou será que Deus não está em Pirajuí? Será que Deus escolheu alguma cidade em detrimento da outra? Será que Deus ama, né? Igual a coreana falou que Deus ama muito o Brasil, né? Como é que foi que ela falou lá, que o irmão Arthur explicou para a gente domingo? Não lembro como é que foi a palavra que ele usou. Preferência. Olha, ela veio aqui para o Brasil, saiu lá da Coreia do Norte, falou, Deus tem preferência pelo Brasil. Olha, que coisa, né? É claro que não. Deus também está lá na Coreia do Norte. Amém? Porque mesmo no meio da dificuldade, Deus se manifesta também. Aliás, foi o que foi falado aqui. Nós achamos que os irmãos da igreja perseguida, eles estão precisando da gente. Eles não precisam, nós é que precisamos deles. Nós é que precisamos de imitar a fé que eles têm, porque eles têm que confiar em Deus, nós também temos que confiar em Deus. Então o salmista vai falar a respeito desse Deus, no versículo 4. Ele diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Isso aqui é fundamental, irmãos. É a segunda coisa que nós estamos falando aqui nessa noite. A primeira é, ele colocou nos meus lábios um novo cântico. A segunda é,
bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Deus põe nos lábios daquele que confia nele um novo cântico, porque confiou nele. É a confiança em Deus que faz com que a gente avance. É a fé em Deus que faz a gente entrar nessa nova relação, nesse novo patamar, nesse novo nível espiritual, que nós vamos entrando mais e mais, mais e mais. Mas por quê? Porque não há ninguém como Deus. Olha o que ele diz no final do verso 5, que vai só fortalecer, ajudar o que ele já foi falado. Ninguém há que se possa igualar contigo. Quase no final do verso 5, perdão. No finalzinho do verso 5. Ninguém há que se possa igualar contigo. Tem outra versão que fala, não há ninguém como tu. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém. Então, nós estamos sendo convidados para uma relação íntima com alguém que é tão especial e único, que é Deus. E a confiar nele, a nossa confiança nele. Porque nós entramos na aliança com Deus. E isso não é para qualquer um, não é para todo ser humano, só aqueles que entregaram a vida para Jesus. Você já entregou sua vida para Jesus? Por quê? Veja que o salmista, irmãos, ele fala da sua experiência. Por exemplo, voltando para o verso 4, aquele que confia no Senhor, ele não anda com os arrogantes, nem com os afeiçoados à mentira. Mas aqui a tradução dessa palavra arrogante também pode ser traduzida para idólatras, ou aqueles que andam após os falsos deuses. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Então, os arrogantes são aqueles que adoram outros deuses, são aqueles que não confiam no Senhor, são aqueles que confiam em si mesmos, confiam no seu dinheiro, confiam das pessoas, no homem que não pode salvar, confia na sua ideologia política, confia em si mesmo, confia na sorte, confia na manipulação espiritual, que vamos dizer, da feitiçaria, na magia. Esses são os arrogantes. Então, se eu confio em Deus, eu não confio nessas coisas, eu não confio nessas pessoas, eu não ando com essas pessoas, eu não sigo o que elas dizem, eu não ouço o que elas falam, porque o que elas falam são mentira. Eu sigo o Deus da verdade, eu confio no Senhor, não há ninguém como Ele, não há ninguém que possa se igualar a Deus. Então a minha vida, ela é uma vida consagrada a Deus. A questão, irmãos, é que nós estamos aqui nessa noite, você está aqui nessa noite me ouvindo, você que está em casa também, e você que pôde vir à igreja, né, e nós estamos aqui num número muito abençoado de pessoas que vieram buscar ao Senhor nessa noite, e daqui a pouco nós vamos ter um tempo de oração aqui, e nós vamos finalizar a transmissão para você que está em casa, e nós vamos ficar aqui orando um tempo. É que nós estamos diante de Deus, desse Deus que opera, desse Deus que é vivo. Ele não está longe, Ele está aqui nessa noite. Isso faz toda a diferença. É só você abrir o seu coração. Mas é importante que nós então entremos em aliança com esse Deus. Se você não entregou a sua vida para Jesus, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Porque só assim vai acontecer o que é o terceiro ponto, que está no versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, você pode repetir? Dentro do meu coração está a tua lei.
dentro do meu coração está a tua lei. Isso é importantíssimo. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, a lei do Senhor é escrita dentro do meu coração. Por isso é que o salmista fala: eu me agrado em fazer a tua vontade. Servir a Deus não é chato. Servir a Deus não é ruim. Servir a Deus não é enfadonho. É gostoso, é agradável, mas é agradável ao espírito. Às vezes não, né, para a carne, né, porque eu sei que tomar banho no frio dói, né. Perguntei uma vez para um africano, falei para um senhorzinho, você gosta mais do frio ou do calor? Porque o frio, lá faz frio também no Senegal, lá faz 15 graus, né, chega a fazer 15 graus, mas você imagina você morar numa aldeia, né, onde o vento sopra, e você tem que tomar um banho sem água aquecida a 15 graus. Né? A água gela. Né? Então ele falou assim para mim, não, eu gosto mais do calor. Falei, por quê? Falei, por causa da água, tomar banho e tal. Né? Ele falou assim, a água dói. A água fria dói. Né? E dói mesmo, né? Agora, quem tem banho... Você pode dar um glória a Deus se você tem chuveiro aquecido na sua casa? A água dói, né? A água fria, tem que entrar embaixo do banho, né? Então, às vezes pode até falar, bom, eu tenho que ir lá, né, e reunir com os irmãos, com a comunidade, com a igreja, e às vezes o corpo seu, né, tem o irmão que fala, eu vou lá para ficar dormindo, eu fico em casa, né? Então nem venho lá ficar pescando na igreja, mas trabalhou o dia todo, está cansado, tal, tem que ter um esforço maior para vir e congregar. Mas vale a pena, porque o Espírito se agrada. Amém? Muitas vezes a nossa natureza humana vai sempre dizer, não vale a pena. Mas o Espírito, porque a lei do Senhor está escrita no seu coração. Então, se a lei do Senhor está escrita no meu coração, é para não pecar contra Deus. Guardei no meu coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Se eu não guardar a palavra de Deus no coração, eu vou pecar contra Deus. Não tem jeito. Por isso também que o salmista, quando ele fala que Deus colocou os pés dele sobre a rocha, voltando lá no verso 2, ele fala por quê? Porque ele está seguindo o ensino de Jesus. Quem pratica, quem obedece o que Jesus ensinou, constrói a sua casa sobre a rocha, que não se abala. Mas quem ouve as palavras de Jesus e não pratica, constrói a sua casa sobre a areia. Quando vier a dificuldade, qualquer dificuldadezinha que vem, já fica abalado, já vai cair. Né? Mas o salmista, ele conhece a rocha. Firmou os meus pés sobre a rocha. Não se abala, né? Porque confia em Deus. Então, irmãos, nós temos que entrar nessa relação com Deus com fidelidade. Com fidelidade. Eu vou mostrar para vocês um vídeo. Está no ponto aí? Eu mandei certinho o ponto para começar. Primeiro eu vou explicar o que vocês vão ver no vídeo. E qual a ligação com essa mensagem. É um pregador, né, que eu estive ouvindo ele essa semana, li também um livro que ele escreveu, e esse pregador, ele está falando sobre essa aliança com Deus, que nós temos que ter fidelidade, porque às vezes a pessoa quer servir a Deus, mas não quer ser fiel a Deus. Então a intimidade não está ao alcance dessa pessoa, porque Deus ele não aceita essa situação. Então é isso que nós vamos ver no vídeo. Ele vai explicar um pouco, ele vai falar um pouco de Davi, depois ele vai mostrar uma cena uma cena romântica de um rapaz pedindo a moça, né, em casamento. Tá ok? Então eu vou pedir para colocar. Primeiro coloca, parado o vídeo para apagar a luz, para a gente ver se está nítido. Né? Ok?
Acho que pode apagar mais uma. Vamos ver se a gente consegue. E depois desse vídeo nós vamos concluir a mensagem e vamos orar a Deus. Acho que pode apagar um pouquinho mais. Deixa só... Ok, tá bom. Aí. Pode soltar. Ver se o som, tá bom também. O que houve? Deu mau contato o quê? É o do cabo? É o computador? O que desligou? O computador ou só desconectou, né? Amém. Fique em oração, pensando, meditando na palavra que você ouviu. O silêncio não é ruim não, tá, irmãos? Nós tivemos um momento de silêncio também no culto aqui de domingo. Tem gente que fica incomodada com o silêncio, mas o silêncio é um momento também de você orar a Deus, a gente estar ligado com o Senhor. Solta primeiro o som. Vamos ver se o som tá. Ótimo. Ele diz: eu me deixarei ser claramente visto. Estou empolgante. Se você olha para Jesus em João 14, 21, eu vou encerrar com essa passagem, veja isso. Jesus diz, em João 14, 21, na Bíblia Amplificada, a pessoa que tem meus mandamentos e os guarda é aquela que realmente me ama. E eu também o amarei, e eu me mostrarei, revelarei e manifestarei a ele. E veja o que ele diz, eu me deixarei ser claramente visto por ele e me farei real para ele. O tanto que você quer intimidade com ele determinará o nível com o qual você persegue a santidade. Mas há uma boa notícia, eu não tenho tempo de falar sobre isso, falo mais no livro, mas veja. Deus nos deu um poder dentro de nós, chamado graça, que nos dá a habilidade de viver uma vida que corresponde à nossa posição. Então Deus nos deu o pacote inteiro. Estão comigo? Então, o que tem acontecido é que temos substituído a atmosfera, muitas vezes na Igreja da América, pela presença. E então o que acontece temos que ter uma boa atmosfera, mas assim estamos perdendo a presença que nos muda, porque você já conheceu um cristão que tem sido cristão há 7 anos e não mudou nada desde que foi salvo? Sabe por quê? Não estão vendo ele. Porque a Bíblia diz que ao vê-lo, estamos sendo mudados à sua imagem de glória em glória. Então o que está acontecendo veja, você muda quando está na presença de alguém para ser mais como ele. Se olharmos para Davi, os mais desacreditados, endividados, os caras no fundo do poço mesmo foram até ele, mas por estarem ao redor desse príncipe, que tinha um grande caráter, eles se tornaram os maiores homens, os mais renomados homens daquela época, não só em Israel, mas em outras nações, por causa de quem estavam ao redor. Por causa da presença de quem eles tinham. Eu quero estar na presença dele, porque eu quero ser sábio como ele. Porque eu quero amar como ele. Porque eu quero falar como ele. Porque eu quero viver como ele. Porque eu quero pensar como ele.
Porque eu quero fazer o impossível com Ele. Por isso que eu corro atrás da santidade. Então, em um ministério onde eu não quero afetar sua consciência, não se preocupe com a santidade. Eu sei, é difícil, faça o melhor que você puder, tá tudo bem. Aí eu estou negando a você a chance de ser sábio como Ele, de estar na presença dEle, de mudar. É um desserviço que faço a você. Há um caminho que parece sábio, mas no final te leva a um lugar onde você não quer estar. Como ministro e como ministros não queremos fazer isso. Eu vou te dizer a verdade para que você desfrute da comunhão com Ele. Para concluir, veja isso. Emma, esses 7 meses que passaram foram incríveis. E, honestamente, quando eu te vi 7 meses atrás, eu soube... Naquele momento eu soube que eu queria passar o resto da vida com você. Você é doce, bonita, esperta. Eu não consigo imaginar uma mulher mais perfeita. Então, Emma Lily Thompson, quer se casar comigo? Sim, 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 sim. Vou ter que ver os outros caras escondida, mas sim. Você o quê? Eu não sou perfeita. Que outros caras? Do que você está falando? Eu não sou perfeita, eu não sou tudo que você espera, mas eu vou cozinhar para nós toda noite. Nossa casa será perfeita. Vai ser fantástico, amor. Até porque você não espera que eu seja mulher de um homem só, né? Sabe, na verdade, isto é grande parte do casamento. Eu e você, juntos. Mas eu não posso desistir de todos os caras, né? Você não acha que é demais? Eu te pedi em casamento, se formos casados, não sairemos com mais ninguém? Não. Ei, não, peraí. espera. Não, Ok, acho que... tudo bem. Escute, olha pra mim. Me desculpe, eu não deveria ter dito isso. Você está certo, eu estou Obrigado. errada. Agora eu entendo onde você quer chegar. Esse é o nosso momento. E a gente vai ser tão feliz juntos. Todo santo dia. Exceto uma vez por semana. O quê? Uma vez por semana? Não. Você não viu nada Você do não que eu disse? gostou? O que é isso? Não, Só de peraí. vez em quando? Peraí. Não. Só nos bissextos? Não, Emma. Não, eu não consigo. Uma vez por semana, cada ano bissexto. Será que não dá? Emma... Nossa, acabou. O quê? Amor, você acabou de me pedir em casamento? Você tá brincando? É sério? Não sei se todos os irmãos entenderam, né? Mas a nossa relação com Deus, ela é ensinada na Bíblia como a relação de um homem e uma mulher. Então isso é bíblico, né? Tanto nós estudamos o livro de Oséias, estamos terminando agora, né, o estudo de Oséias, que mostra isso claramente. Então isso não deve nos chocar, mas a maneira como eles colocaram aqui mostra como que nós queremos andar com Deus e ao mesmo tempo não queremos buscar a santidade, não queremos buscar a intimidade e a fidelidade com Deus. Então vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar em oração. Nós vamos terminar a transmissão. Que Deus abençoe os irmãos que estão na sua casa. Se você está aí na sua casa, tenha um tempo de oração também. Que Deus te abençoe.